Grande é o Senhor Jesus, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Boa noite, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, não sei como é que... Graça e paz. Paz de Deus, paz do Senhor, que nós temos paz, né? Isso é mais importante, que nós temos paz. Irmãos, eu quero falar com os irmãos aqui, com a palavra de Deus, que os irmãos abram a Bíblia, a palavra de Deus, em carta de Paulo aos irmãos de Efésios, no seu capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, eu quero ler especificamente a partir do verso 11, carta de Paulo, Efésios capítulo 2 e o seu versículo 11. Amém, irmãos? Amém. Que diz assim a santa palavra de Deus: portanto lembrai-vos de que vos e outra erreis gentios por nascimento chamados da incircuncisão, pelo que no corpo chamam a incircuncisão feito por mãos de homens, e que naquele tempo estáis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças e promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, que agora estáis longe, já perto, o sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez, destruindo a parede de separação e a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei e os mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dois e um novo homem, havendo a paz. O versículo 16, meus irmãos: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele evangelizou estais de longe e os que estavam perto, pois por ambos temos acesso ao Pai em um só mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas cidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Nele também vos ajunteis, sois edificados para a morada de Deus e do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 16, que diz assim: pela cruz, diga aí, irmão, pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ele a inimizade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, querido Deus, estamos nesta noite, Pai, para glorificar o Senhor na beleza da Tua santidade. Senhor, estamos aqui, Senhor, para fazer uso da Tua santa palavra, Senhor. Pai, esta palavra aqui, Senhor, ela não é minha, essa palavra é Tua. E o Teu povo, Senhor, não é desta igreja, não é do pastor Arnaldo, esta igreja é do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nesta noite falar, Senhor, ao nosso coração, através da sua própria palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que alegria estar aqui nesta noite, para falar da santa palavra de Deus. Eu quero que os irmãos prestem muito bem atenção, o que nós vamos falar aqui nesta noite. Nós vamos falar concernente à graça de Deus, a graça que está
na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos falar aqui, nesta noite, se nós formos abordar tudo que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta, é algo maravilhoso, é algo profundo, irmãos, o qual muitos crentes, muitos cristãos, ainda não entendeu o seu propósito, o qual Deus tem conosco, concernente principalmente, o que é mais principal em nós, irmãos, é a salvação, é a vida eterna, que Jesus já nos deu, que Jesus já comprou, lá na cruz do Calvário, em nosso favor. Meus irmãos, esta carta de Paulo aos irmãos de Efésios, ensinam aos cristãos de Éfeso as maravilhas e as aplicações ser a igreja de Cristo, né? Muitos pensam que a igreja de Cristo só é isso, só essas quatro paredes. Muitos pensam que a igreja em que ele pertence é a igreja de Cristo. Muitos pensam que a igreja de Cristo só consiste em uma placa. Não, meus irmãos, a igreja de Cristo é muito mais do que isso. A igreja de Cristo são pessoas, são crentes que Jesus vai salvando e vai introduzindo na família de Deus, o qual nós vamos falar sobre isso, que é algo maravilhoso, é chamado a igreja dos primogênitos, que é a igreja universal. O termo da palavra universal quer dizer católico. Só que nós não somos igreja apostólica romana, nós fazemos parte da igreja universal de Cristo Jesus. Pois é. Então, vamos falar um pouco aqui a respeito desta carta. O apóstolo Paulo, ele, na sua terceira viagem missionária, ele chega na cidade de Éfeso, mas ele já veio a sua primeira vez, só que na sua segunda vez, ele chega, está registrado aí em Atos dos Apóstolos, vai do capítulo 19 até o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, né? Que no capítulo 21, Paulo, ele regressa de novo para Jerusalém, e aqui Paulo, ele ficou por espaço de 3 anos nessa cidade. E essa cidade, meus amados irmãos, a cidade chamada cidade de Éfeso, o que predominava nessa cidade, pastor Arnaldo, era a questão da idolatria, chamado por uma deusa Diana. Havia um templo chamado a deusa Diana de Éfeso, e Paulo chega nessa cidade para anunciar o evangelho de Jesus. E nós podemos ver a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que quase não tem de cunho assim doutrinário, como a igreja de Coríntios teve muita de cunho doutrinário, de organização, de igreja. Então esta carta, ela é uma carta muito, no sentido assim, muito espiritual, e quando nós lemos esta carta, Efésios capítulo 1, o verso 1 e 2 vai dizer assim, olha que coisa interessante, irmãos, aqui tem um ensino maravilhoso. Tem crente, irmão, que só vive procurando bênção. Você conhece crente assim? Ele só vive, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore para mim receber a minha bênção. Conhece crente assim?
mas ele mal sabe que ele já é abençoado, que ele já tem todas as bênçãos. Irmão, crente não precisa ficar procurando bênção, não precisa ficar procurando profeta para falar com ele. Sabe por quê? Porque nós já somos abençoados. Meu Deus, Cristo aleluia. nos abençoou. Crente, irmão, não precisa ficar se matando aí por aí, fazendo campanha, fazendo isso, fazendo votos, fazendo um monte de coisas para buscar a sua bênção. Sabe por quê, meus irmãos? Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: olha só, olha que coisa maravilhosa. Hoje você vai sair daqui repleto com conhecimento da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha só, irmã Edinaldo, olha o que a Bíblia diz, olha só. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, o qual Ele vai abençoar? Ou Ele já nos abençoou? Que qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. O que Paulo vai falar nesse texto? Que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já nos abençoou, meus irmãos. Você sabe que tem coisa que Deus nos dá, não nos dá? É conforme Jesus disse quando ele estava fazendo a oração ao Pai, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor Deus só dá aquilo que é da vontade dele, não a nossa vontade. Então, Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então você não vai ficar mais correndo atrás de bênção. Você não vai ficar correndo. Você não vai ficar mais correndo atrás dos profetas e nem de profecias e de nada, porque você já é abençoado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui. E aí, irmão, no versículo 7 do capítulo 1 vai dizer assim: olha que coisa maravilhosa, irmão. É porque não dá para falar tudo, mas olha que coisa maravilhosa, ó. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha, nele temos a nossa redenção. Aleluia. Redenção. Irmãos, olha, eu não tenho dúvida em questão da minha salvação. Sabe por que eu não tenho? Porque eu estou assegurado na palavra de Deus. Eu estou assegurado naquilo que Cristo já nos disse. Se você pegar aí João 5:24, Jesus vai dizer assim, ó: quem crê em mim tem vida eterna. Ele não disse talvez nós teremos. Então, pastor Arnaldo, nós temos uma garantia, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E aí, vamos lá agora no capítulo 2. O capítulo 2, meus irmãos, ele começa lá no versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo, o capítulo 2, quando Paulo fala a respeito disso, ele fala do estado em que nós nos encontrávamos, e que agora a nossa mente agora ela mudou.
A nossa mente agora, ela foi transformada. Pois agora, Paulo ele vai dizer aqui que nós estávamos com a nossa mente cativa. Nós estávamos com a nossa mente cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? Uma mente pedrificada. E Cristo, conforme Paulo vai dizer que agora nós temos a mente de... Nós temos agora a mente de Jesus, a mente de Cristo. Nós não pensamos agora como o mundo pensa, agora nós pensamos como Cristo pensa. Olha só o versículo 1, que diz assim, ó. Ele vai falar assim: a salvação é pela graça. E Ele nos vivificou. O que é esse termo dessa palavra vivificou? O termo da palavra vivificou é dar vida. E também animar. É a mesma coisa quando você pega uma pessoa, a pessoa está teimosa e você começa a balançar ele: ó, amigão, acorda, anima. O termo da palavra também é tomar vívico, adquirir vida. E o termo da palavra também vivificar é o que? Dar energia. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha a parte do versículo, ó. Ele nos vivificou, estando mortos em vossos delitos e pecado. Irmão, entenda bem uma coisa. Qual que era o nosso estado? Que Cristo nos deu vida? Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Em que condição? Mortos em delitos e pecados. Sabe o que Jesus fez com nós, irmãos? Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou, meu irmão. Glória a Deus. Nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição. Nós éramos mortos vivos. Sabe o que é um morto vivo? É um morto vivo. Quem está no mundo ainda não conhece Jesus, ele está morto, pastor Arnaldo. É um morto vivo. E aí nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. A condição em que estado em que nós estávamos. E Jesus nos ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Eu vivia nas drogas, irmão. E Jesus me ressuscitou. Aleluia. Veja de onde que Jesus te tirou, aonde que Ele ressuscitou você e ressuscitou a mim. Aonde é que Cristo nos colocou? Nos colocou no reino do seu Filho Jesus. Ele nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia. Bom, vou fazer você, o Espírito Santo está fazendo você pensar nesta noite, da onde que Ele te tirou? Quem era eu e quem era você? Não estamos aqui indagando, fazendo exaltação a nós mesmos, mas pensa bem, da onde é que Jesus tirou você e tirou a mim? Você tinha capacidade de sair de lá por suas forças? Ou tinha? Se não fosse a mão do Senhor, se não fosse Ele te ressuscitado. Então nós estávamos, o versículo 1 vai dizer, e nós estávamos mortos em delitos e pecados. Que pecado é esse? Nós estávamos na condição do pecado original. Porque Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram, todos estávamos destituídos da glória de Deus. E Jesus nos tirou desse marasmo em que nós vivíamos. Olha o que Paulo vai dizer. O versículo 1, Paulo está falando
que Ele nos vivificou, e nós estávamos mortos em delitos e pecado. Agora o versículo 2, olha, nos quais andastes em outra hora. Nós vivíamos em outra hora, em outro tempo, segundo os recursos desse mundo. Só que tem uma vírgula aqui. Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que nós andávamos segundo os recursos desse mundo. Mas calma aí, irmão, eu ainda estou aqui nesse mundo, eu ainda percorro meus pés sobre esse mundo. Olha, irmão, que coisa maravilhosa quando nós lemos João 17. Não sei se os irmãos já tiveram a primazia de quando Jesus estava orando em favor dos discípulos. Ele disse: Pai justo, eu não peço que os tire desse mundo, mas que o ilumine neste mundo. Pai justo, eu vou embora, eu vou subir, mas eles vão ficar. Mas Senhor, ilumina a mente deles, guia eles. Quando Jesus estava fazendo a promessa do Espírito Santo para a igreja, Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas quando eu for para o Pai, eu vos enviaria o Espírito Santo da verdade, o qual ele testificará de mim. Glória a Deus. E sabe o que o Espírito Santo, Jesus prometeu o Espírito Santo, o que ele faria? E ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Por que nós não se embaraçamos com as coisas dessa vida? Porque agora nós temos a verdade. O Espírito Santo habita em nós. Olha só, primeiro, a parte A do versículo vai dizer: e nós andamos agora segundo os recursos desse mundo, segundo o igual o mundo vive aí, nos prazeres da carne, nos deleites. Para ele, matar é uma coisa normal, roubar é uma coisa normal, se prostituir é uma coisa normal, fraudular é uma coisa normal, mentir é normal. Para eles tudo é normal. Por quê? Porque eles ainda estão mortos vivos. E aí, Paulo vai dizer aqui que tem algo aqui que assegura eles, o qual nós não assegura mais. Quer dizer, olha lá, segundo os príncipes e poder no ar e no espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que opera aí no mundo? Os espíritos malignos que operam nos filhos da desobediência. Por isso que eles estão mortos em delitos e pecado, praticam as coisas desse mundo, que ainda eles são guiados por espíritos que operam nos filhos da desobediência. Glória a Deus por isso, irmão. Se tem crente, irmão, que ainda a vida dele não condiz com a palavra de Deus, se tem crente ainda que a sua vida não condiz com as escrituras, que ainda vive nos prazeres deste mundo, ele ainda está escravo do pecado e dos espíritos imundos que operam aí nos filhos da desobediência. E quando ele fala dos filhos da desobediência, é que está sob influência do bicho ruim. Olha o versículo 3. O versículo 3: e entre eles, todos nós também andava nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você vê aqui que Paulo aqui, irmão, ele está fazendo uma comparação daqueles que foram ressuscitados, daqueles que foram salvos por Jesus. Nós andávamos segundo os prazeres da carne, segundo o que opera nos filhos da desobediência. Qual que era o nosso prazer, irmão? O nosso prazer era nos alimentar. Com quê? Com as coisas desse mundo.
com as coisas desse mundo. Por quê? Segundo, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Por que filhos da ira, irmão? Por que filhos da ira? É porque, na verdade, meus irmãos, o mundo prega aí um Deus só de amor. Um Deus de amor. Que Deus ainda não faz justiça. É ou não é, irmãos? É, pastor Arnaldo? Deus é injusto quando Ele aplica a sua justiça? Nós não. Nós não podemos fazer isso, mas Deus Ele pode. Deus ainda, irmão, está irado contra o homem, contra o pecado. Qual é a forma do homem se livrar dessa ira? É estar debaixo da graça que está em Jesus Cristo. É em Cristo. Aleluia. Jesus. Vamos lá. Então, quando ele fala aqui sobre pensamento, qual que era o nosso pensamento, irmão? Qual que eram os nossos prazeres que vinham na nossa mente? Nesse horário agora, nessa hora, os irmãos que gostavam de fazer com os prazeres da coisa desse mundo, o que os irmãos estavam pensando agora? Hoje é dia de dar rolê, hoje é dia de tomar todas, E pra balada. hoje é para bagunça, para balada. E aí sabe o que Jesus fez conosco? Ele fez o que Paulo registrou em 1 Coríntios 2,16, o qual a quem confiou, quem conferiu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas porém, agora nós temos que a mente de Cristo, irmão. Por isso nós não temos prazeres e alegria nestas coisas. A nossa alegria é isso. É estar com Cristo, viver a palavra de Deus, estar com os irmãos, estar com a igreja do Senhor. Aleluia. Essa é a alegria. Daqui a pouco nós vamos embora, nós vamos para os nossos lares, descansar, estar com a nossa família. Esse é o nosso prazer, a nossa alegria, servir a Cristo, servir a Jesus. Agora nós temos um novo pensamento. Nós temos agora a mente de Cristo, a mente de Jesus. Vamos lá, irmãos. Olha que coisa interessante o versículo 5, né? O versículo 3, Paulo falou que nós vivíamos segundo os pensamentos, éramos por natureza fazendo a vontade do mundo, o nosso pensamento só era as coisas desse mundo. Aí o versículo 4, olha que coisa maravilhosa, o versículo 4, e Deus, porém, Paulo aqui nem coloca, ele é rico, não, ele coloca, ele é riquíssimo. Ele poderia colocar aqui, ele é rico, não, ele é riquíssimo. Riquíssimo em quê? Em dinheiro, irmãos? Ele é rico, não, ele é riquíssimo em misericórdia. Você sabe o que é o termo da palavra? O termo da palavra riquíssimo, eu até peguei, isso que eu gosto de pegar no dicionário. O termo da palavra riquíssimo quer dizer, possui em grande quantidade. Glória. Então essa é a graça de Deus, em grande quantidade. Aleluia. O Senhor Jesus, ele não nega a sua graça, é abundante, é grande. Aí ele vai dizer, em quantidade, em abundância, em fartura, a graça de Deus é em fartura. Eita Deus. Ela é boa e é agradável. Glória a Deus. Glória de Deus. Você está Aleluia. entendendo? Você está entendendo a palavra nesta noite? Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Nós éramos natureza filho da ira de Deus. Agora Cristo nos deu uma nova mente. Nós vivíamos os prazeres desse mundo. E agora a riquíssima graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus é riquíssima. Ela é abundante. A graça de Cristo que está na pessoa de Jesus, ela é infinita. Glória a Deus. Ela é infinita, irmãos.
ela é infinita. Oh, irmãos, eu estou relembrando tanta coisa aqui em mim. Eu acho que quando a palavra de Deus fala conosco, não tem como a gente voltar para o passado. Não tem como a gente lembrar quem éramos nós. Não sei se tem alguns irmãos que nasceu aqui no berço evangélico, no berço cristão, eu não nasci. Jesus me resgatou desse mundo. Mas mesmo assim, se nasceu no berço cristão, não, teve que conhecer Cristo do mesmo jeito. Vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade aqui, ó. O versículo 5. Estando nós ainda mortos em delitos e pecados, Ele nos justificou com Cristo, pela graça sois salvos. É o versículo, Paulo repetiu aqui o versículo primeiro. Olha o versículo 6, olha só que coisa interessante, irmão. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe o que é a palavra assentou? Assentou? É como Paulo fala lá aos Colossenses. Ele nos transportou. Ele nos transportou das trevas para a luz. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que ele nos tirou de um estado de trevas e nos transportou para um reino, o reino de luz, o reino de vida em Cristo Jesus. O termo da palavra assentou quer dizer registrou, estipulou, ajustou, tornou-se o juízo e consolidou. Ele pegou um exemplo, eu pego esse púlpito aqui, eu tiro ele deste lugar, eu assento ele daqui, e aonde eu assento, e aí tem algo determinante nele. O que é esse algo determinante? Eu vou colocar, o pastor Hernando vai colocar esse púlpito aqui e ninguém vai tirar ele daqui. Então, Cristo nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. O versículo 7. Olha só, irmãos, que coisa interessante. O versículo 6, Cristo nos assentou nas regiões celestes. Agora o versículo 7, ó, para mostrar o século vindouro e a abundância da sua riqueza e da sua graça e sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, esses 3 últimos versículos aqui, depois que eu entendi esses 3 versículos aqui, irmão, nunca mais eu me frustrei em relação à minha salvação. Nunca mais se passou no meu coração que eu teria que, se havia uma possibilidade de perder a salvação. Então você vai sair com essa garantia hoje no seu coração. Aleluia. De tudo que a Bíblia diz, de tudo que Paulo falou aqui aos Efésios, que Ele nos reivindicou, nos transportou para o reino do seu Filho. Nós éramos natureza filhos da ira, nós tínhamos os prazeres das coisas desse mundo, que agora a sua graça, ela é rica, irmãos. Não, ela é riquíssima. E aí o versículo 8 vai dizer assim, ó, olha só que coisa interessante. Coisa interessante não, coisa maravilhosa. Pois pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você merecia isso? Você merecia? Eu merecia? Nós merecíamos o que, irmão? Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos, era o juízo, a ira, o ardor da ira de Deus. E aí ele vai dizer, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Irmãos, ainda que nós façamos coisas ainda que nós fizemos obras, ainda que nós fizemos muitas coisas para agradar a Deus, para receber essa riquíssima
nós não vamos conseguir Meu Deus, fazer, irmão. aleluia. Ainda que você faça obras e obras, penitência, votos, sacrifícios, não vai substituir a obra de Cristo na cruz do Calvário. É pela misericórdia, é pela graça, é favor imerecido, é a riquíssima misericórdia de Deus. Graças a Deus. Aí ele vai falar aqui no versículo 9, olha que coisa linda. Não das obras, para que ninguém se glorie. Eu posso bater a mão no peito e dizer: eu sou salvo. Eu sou salvo. Mas eu sou salvo não por mérito meu, mas pelos méritos de Cristo. Glória a Deus. Agora você: ah não, eu sou salvo porque no meu pagamento eu dou 5 cestas básicas lá para a instituição de caridade. Ah não, eu sou salvo porque aonde eu encontro um mendigo na rua eu pago uma coxinha, um café para ele. Não, irmão, isso não compra a nossa salvação. Obras não compra a nossa salvação. O que compra, o que já foi comprado foi a obra copiada em Cristo Jesus. Aleluia. Isso que nos garante. É Deus. E quando Paulo fala aqui que a salvação é um dom de Deus, é um dom, irmão. É um dom que Deus nos oferece. Aí o versículo 10. Beleza, irmão Marcos. Nós somos salvos pela graça. Nós já fomos alcançados. Deus é riquíssima misericórdia. Mas aí, já sou salvo. Mas aí eu posso viver uma vida dissoluta, uma vida qualquer. Mas aí, calma aí. Jesus já nos transportou das trevas para a luz. Agora nós estamos vivendo no reino do seu Filho. Pois agora, não, irmãos. Só que aí Jesus, Paulo vai falar assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus preparou que andemos nela. Eu já sou salvo, já fui alcançado pela graça, a riquíssima misericórdia de Deus me alcançou os irmãos, alcançou a mim, alcançou os irmãos que estão aqui nesta noite. E aí nós fazemos o quê? Nós andamos em boas obras. Aleluia! Sabe o que é isso, irmãos? É o fruto da salvação. É o fruto. Não contradiz o que Tiago diz, que a fé sem as obras ela é morta. Então a salvação ela vai produzir fruto. O que Jesus diz lá em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, produz fruto. Aí para de produzir, o que ele faz? Ele poda, para que dê mais fruto. Então o cristão, ele é produtivo, ele produz, é o efeito da salvação. A ciência vai dizer que toda a sua ação tem a sua reação. Só que aí Jesus, ele vai dizer nesse mesmo capítulo de João 15, que aquele que não der fruto, ele faz o que? Ele corta. E o que ele faz? Lança no fogo. Só que aqui, irmãos, a partir do versículo 11, pastor, eu tenho que ir até que hora? Até 9 horas. Até 9 horas? Tá bom. O versículo 11, Paulo ele vai falar agora da unidade do corpo de Cristo, da unidade da igreja. Não é essa unidade aqui entre os irmãos, não, é a unidade do corpo, da igreja, como eu falei no começo da mensagem, é a unidade da igreja universal. Ele diz assim, portanto lembrai-vos, outrora errei gentios, por nascidos chamados da incircuncisão, pelo corpo chamados da incircuncisão, feito não por mãos de homens. Os irmãos sabem o que é circuncisão?
essa foi uma aliança que Deus fez com Abraão, que todos que eram nascidos da sua casa, escravo, teria que fazer o ato da circuncisão. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E ela depois que veio a lei em Êxodo 20, aí ela foi aprimorada. A circuncisão. Só que a circuncisão só era feita. A circuncisão só era feita nos judeus. O homem nascia, depois de 8 dias, ele tinha que ser circuncidado. E para que um gentil, que a gente chama de gentil, fizesse parte entre os judeus, tinha que circuncidar. E aí Paulo está dizendo aqui, ele fala da incircuncisão, quer dizer, aqueles que não foram circuncidados. Que aqui, irmão, havia, vou resumir aqui para nós terminar. Aqui havia o que? Uma separação entre judeu e gentil. Um judeu não poderia se relacionar com um gentil. Ele estava separado de Israel. E aí Paulo vai dizer aqui que depois que Cristo morre no Calvário, ele faz o quê? Ele une todos debaixo da cruz de Cristo, tanto judeu quanto gentios. Glória a Deus. Aí ele vai dizer, e naquele tempo estáis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha como o gentio vivia, irmãos. Meu Deus. Que Deus tinha uma aliança com os judeus. Em questão lá da circuncisão, o judeu tinha que circuncidar. Aí ele está falando aqui para os gentios: olha, vocês estavam separados da comunidade de Israel. O gentio, ele não poderia nem chegar no templo. Não está dentro do templo lá de Salomão. Ele não poderia. Ele não poderia nem assentar-se na mesa junto com um judeu. Você não sabia disso? Não poderia. Se os irmãos pegar Atos aí capítulo 10, quando o Senhor fala com Pedro: Pedro, vai lá na casa de Cornélio. Se os irmãos lerem, vai lá na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, romano. E aí quando Pedro chega lá, o pastor Arnaldo conhece a passagem, quando Pedro chega lá, ele começa a falar do Evangelho, de repente o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, e Jesus, o Espírito Santo, encheu aquela casa, batizou aqueles irmãos. Aí Pedro: verdadeiramente, Deus não faz exceção de pessoa. Quer dizer, o que Pedro está querendo dizer? Porque na mente de Pedro, Pedro era um judeu. Na mente de Pedro, Jesus não poderia, porque foi a primeira manifestação do Espírito Santo entre os gentios. Porque lá em Atos capítulo 2, só foi para os judeus. Depois os irmãos lê, quando Pedro tem aquela visão daqueles animais descendo num lenço, animais impuros. Aí o Senhor fala: Pedro, mata e come. Aí Pedro fala assim: mas Senhor, como é que eu vou matar e comer animais impuros? Sabe que representação tinha aqueles animais? Nós gentios, porque nós éramos separados da comunidade de Israel. Vamos lá, para nós terminarmos aqui, irmão. Olha só o versículo 19. Assim já não sois estrangeiro. Sabe o que é um estrangeiro, irmão? Chega um cidadão aqui, bate aqui na porta do pastor Arnaldo: eu sou lá do Ceará, sou lá da Bahia, não sei de onde. Ele é o que? Um estrangeiro. Então, aonde você chegar, dizer: não, agora eu sou um crente em Jesus. Então você não é mais um estrangeiro, você agora é um cidadão do céu. Nós somos agora um cidadão do céu. Aí Jesus vai falar, aí Paulo fala assim: agora eu não sou mais estrangeiro e nem forasteiro. Nós agora não é mais banda voou, irmãos. Agora nós não vivemos mais segundo os recursos desse mundo. Agora sois cidadãos santos do céu, membro da família de Deus, irmão.
Eu sou membro lá da Igreja Batista. Os irmãos é aqui da igreja do pastor Arnaldo. Mas nós somos membros de um só corpo, que é Cristo Jesus. E tem muitos, talvez até faz parte de uma denominação, de uma instituição religiosa, mas não faz parte da família de Deus. Irmão, igreja não salva, hein? Placa não salva. Não se apega à placa da sua igreja, se apegue a Cristo, se apegue à igreja de Cristo Jesus, fazer parte da família de Deus. Então, para nós resumirmos aqui, não dá para falar tudo que esse texto, que essa passagem bíblica diz, pois agora Cristo nos revivificou, nos deu vida novamente, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho, para a família de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos grandiosamente, e fica para a próxima. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Pegar eu na pregação.